Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 3. 3 não, né? Capítulo 3, né? A aula do capítulo 3. Aula 3, nós já fizemos diversas aulas aí, tá certo? Frações e números decimais. Será a aula que nós vamos estar resolvendo, capítulo novo, tá certo? Muito conteúdo top, show de bola para você, mas preste atenção. Então eu faço a minha parte, que é passar o meu conteúdo de uma maneira tentando ser o mais clara possível, e você faz a sua parte concentrando-se e resolvendo os exercícios, beleza? Então vamos nessa, vamos que vamos. Exercício 1, o que ele quer no exercício 1 de nós, senhores? Ele quer que a gente deixe 7 sobre 100 em uma forma decimal. Frações nós já vimos. Números decimais são números que vão ter vírgula, tá certo? Quantas vírgulas, por exemplo? Quantas casas, né, depois da vírgula? Depende. É isso que a gente vai ver, tá bom? 7 dividido por 100. 7 dividido por 100, vamos fazer da primeira maneira, que leva um pouco mais de tempo. Daí eu vou te mostrar alguns artifícios. Na teoria, é como se eu estivesse fazendo isso, olha. Ok? Dá para dividir? Não, não dá. Então dá 0,70. Dá para dividir? Também não dá. Coloco mais um zero. Opa! 700 para 100, 7. Então é a mesma coisa que 0,07. 7 sobre 100 é a mesma coisa que 0,07. Porém, olha só, uma maneira muito mais fácil de nós fazermos, tá bom? Você vai colocar o número 7 e vai começar a contar da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, quantos zeros nós temos? 2 zeros, ok? Então vão ser duas casas para a esquerda. 0,0. Acabou. Professor, se fosse 8 sobre 100, 8 sobre 100 é a mesma coisa que 8, 0,0. Professor, se fosse sobre 1000, se fosse sobre 1000, 0,008. Se fosse sobre 10.000, professor, 10.000 agora, 0,0008. Quantos zeros nós temos em cima? 1, 2, 3, 4. Quantos zeros nós temos embaixo? 1, 2, 3, 4. Opa! Qual é o número de casas, professor? Qual é o número de casas depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Quantos zeros nós temos mesmo? 1, 2, 3, 4. Espera lá. Qual é o número de casas depois da vírgula que nós temos? 1, 2. Quantos zeros nós temos? 1, 2. O que isso quer dizer, gente? O número de casas que foi deslocado, tá certo? O número de casas que foi deslocado indica a quantidade de zeros. Olha só que interessante. No 0,003, eu sei que vai ser o número 3 dividido. Quantas casas nós temos depois da vírgula? 1, 2, 3. Então são 1, 2, 3, número 1. Ah, professor, vamos ver se dá isso daí mesmo? Vamos ver. 3 dividido por 1000. 3 dividido por 1000 tem que dar isso daqui, tá? 1, 2, 3. Dá para dividir 3 por 1000? Não, não dá. Então dá 0, acrescentei um 0. Dá para dividir 30 por 1000? Também não dá. 0, acrescentei um 0. Dá para dividir 300 por 1000? Também não dá. Acrescento mais um 0. Opa, agora dá, hein? 3.000 por 1000, 3. 0,03, o que é a mesma coisa, ok? O que nós fizemos? Primeiro, nós transformamos uma fração em um número decimal. Fração em decimal. Segundo, número decimal em fração. Número decimal em fração. Tudo bem? É muito importante a gente saber calcular isso, senhores. 7 sobre 4, eu quero que você deixe para mim dessa forma, 0,0000. De que maneira de fazer isso? Quantos zeros eu tenho aqui embaixo? Professor, nenhum. Então dá para fazer ou não dá? Dá sim para nós fazermos. Olha só que interessante. O 4 para dar 10, eu teria que multiplicar por quanto? Por 2,5. Mas tem a vírgula, eu não quero multiplicar com vírgula. 4 vezes 25. Lembre-se, tudo que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima. 4 vezes 25 dá 100.
E 7 vezes 25, 140 com mais 75, 175. 175 sobre 100, opa, indica o número de casas que eu vou ter que andar. 1, 2. Só que agora eu tenho um número maior em cima, então eu vou deslocar uma, duas, ficando 1,75. Professora, não entendi. Olha só, presta atenção. Talvez do 175 sobre 100, para esse fica mais difícil, mas olha. 1,75, correto? Que número que eu coloco em cima? O número completo. Dividido. Quantas casas depois da vírgula eu tenho? Uma, duas. Uma, duas. Olha só. 175 sobre 100, 175 sobre 100. O que nós estamos fazendo agora é pegando uma fração decimal e deixando ela na forma de um número decimal. Tudo bem? Beleza, professor. Vamos pegar outro exemplo aqui. 8 sobre 5. 8 sobre 5. Eu quero que você deixe na forma de fração decimal. E dessa fração decimal, deixe o número decimal. 5. Para dar 10, eu posso multiplicar por quanto? Poxa, professor, 5 para dar 10? Por 2. Multipliquei por 2 embaixo, multiplico por 2 em cima. 16 sobre 10. Aonde que vai a casa, professor? Aonde que vai a vírgula, né? Aonde que vai a vírgula? Em qual casa vai a vírgula? Quantos zeros eu tenho? 1. Então, quantas casas eu vou deslocar a minha vírgula? Para a esquerda? 1. 1,6. Olha só. 1,6 sobre 10, 16 sobre 10 é a mesma coisa que 1,6. Professora, fica difícil, eu não consigo fazer isso. Pensa no inverso. 1,6 não é a mesma coisa que 16 sobre quantas casas você andou depois da vírgula? Uma. 1 zero somente. Beleza? Tranquilo? Na dízima periódica, eu vou ensinar para vocês a teoria, tá bem? Vamos ver quanto tempo nós temos de vídeo. Vou ensinar a teoria, tá? Mas eu vou mostrar uma maneira muito mais prática e rápida de ser feita. Tudo bem? Meu cabelo está muito bem. Primeiro eu vou mostrar para vocês a maneira teórica e depois uma maneira muito mais prática. Bem? Mas vamos lá, vem comigo. 0,0555. Eu quero descobrir qual é a fração que dá isso. Por exemplo, olha só, gente. 16 sobre 10, 16 dividido por 10 deu 1,6. 7 dividido por 100 deu 0,07. Que fração vai dar 0,5555 até o infinito? Bem, vamos lá. Eu vou dizer que 0,555 é igual a x, tá? Lembrando que vai até o infinito. Vou multiplicar por 10. Multiplico esse lado por 10, vai ficar 5,555 até o infinito. E aqui eu fiquei com 10x. O que eu vou fazer agora? Subtrair. 5,55 menos isso vai dar 5. É igual a 10x menos x. 10x menos x, nós já fizemos muito isso em aula, hein? 10x menos x, 9x. Olha a equaçãozinha do primeiro grau aqui, gente. Quero saber o valor de x. O que eu faço? O 9 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 5 sobre 9. 5 sobre 9. Então, 0,5555 equivale a 5 sobre 9. Pegue seu celular. Ele vai dar um aproximado porque daria um número infinito de casas, tá certo? Mas 5 dividido por 9 vai dar 0,55555. Bem, eu fiz a parte teórica, só que no dia da sua prova, dificilmente você vai ter tempo de fazer isso. O que eu recomendo você fazer, então, é o seguinte. Que número está repetindo? É o 5, não é? É. Então você, ó. Que número está se repetindo? É o 5, correto? Sim. O que você vai fazer? Coloque o 5. Quantos números diferentes você tem? É o 5 somente? Tem algum outro número diferente do 5? Não, não tem. É um número só? É um algarismo, né? Que você está utilizando? É somente o 5. Professor, então você vai colocar o 9. Se fosse, por exemplo, 0,53, que número eu iria colocar? 53 sobre quantos algarismos diferentes? 2.
Então são 2 9s. Deu para entender? 0,612, 612. Que número está se repetindo? O padrão. O 6, 1 e o 2. Quantos números diferentes eu tenho? 1, 2, 3. Então é 1, 2, 3. Show de bola? Vem comigo aqui. 1,555. Ah, professor, já sei. Coloca o 5, é o 1, e o 5 coloca o 9, e o 9, tá certo? Quase isso. Quase isso. Tá? Não é isso daqui. Por quê? Olha o meu 1 aqui. Você tá vendo o meu 1? Tô vendo, professor. Tô vendo isso. Então, o que eu vou ter que fazer é o seguinte. Eu vou juntar esses dois números. 15 menos 1. Olha o que eu faço. 15 menos 1 sobre quantos números diferentes depois da vírgula estão se repetindo? Professor, somente o 5. Então é somente o algarismo. Então eu só coloco o 9. Então fica 14 sobre 9. Ok? Perceba que eu tive que juntar esses dois números, considerando que desse 15. 15 menos 1 dá 14. Quantos números diferentes estão se multiplicando? Professor, é um só. Então fica sobre 9. Tudo bem? Beleza! Show de bola? Isso, temos mais um minutinho aí. Então, senhores, olha só. O que eu quero que vocês... Isso é prático. Quanto mais você fazer, mais isso vai ficar automático na sua cabeça, né? Quantos números diferentes estão se repetindo depois da vírgula? Professor, é só um algarismo só. Então vai um 9. Depois da vírgula. Professor, se tivesse 30 números diferentes antes da vírgula. Não me interessam os números que tem antes da vírgula. Eu quero saber quantos algarismos diferentes tem depois da vírgula. São eles que vão me indicar a quantidade de 9. O número que estiver antes da vírgula, que no caso ali nós temos o 1, tá? Ele a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele vai dar uma diferença. Nós tivemos que juntar o 1 e o 5, dando o número 15, e subtrair o número que está antes da vírgula. Tudo bem? Aí nós vamos ter que fazer o exercício 6 e os outros no próximo vídeo. Por isso, não perca as cenas dos próximos capítulos. Até, senhores!